nosso assunto de hoje na aula de ciências é o sangue. O sangue que é um tecido do corpo humano. A gente vê o sangue fluindo nos vasos sanguíneos, né? A gente sabe que o sistema circulatório é formado por vasos sanguíneos e pelo coração. Esses vasos podem, de acordo com o seu diâmetro, eles podem ser classificados em artérias, veias e os mais finos são os sangue. Então a gente tem as perguntinhas: por que o sangue é vermelho? Quais são os componentes do sangue e que funções eles exercem no corpo? Por que é importante identificar o grupo sanguíneo de uma pessoa? Okay, né? De que é feito o sangue? Como todo tecido, né? O sangue é formado por células mergulhadas em um líquido. Esse líquido é chamado de plasma. Então, no plasma encontra-se água e várias substâncias dissolvidas, como glicose, sais minerais e diversas proteínas. É por esse plasma que são transportados os nutrientes para as células, os hormônios e a ureia, que é um produto que é secretado pelos rins. Para separar os componentes do sangue, geralmente é usado um equipamento que a gente chama de centrífuga. Aí você faz exame de sangue para que eles possam ser analisados, né? Eles colocam esse sangue na centrífuga e aí a centrífuga vai separar os componentes que estão no sangue. Então, as principais células sanguíneas são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que são os elementos figurados do sangue. As hemácias são conhecidas também como glóbulos vermelhos. Elas realizam o transporte de oxigênio. Os leucócitos são também conhecidos como glóbulos brancos e eles são responsáveis pela defesa do corpo contra os micro-organismos e outros invasores. E as plaquetas, elas ajudam a interromper o sangramento quando um vaso é danificado, ou seja, elas estão diretamente relacionadas à coagulação sanguínea. Nas hemácias existe a hemoglobina, que é uma substância que é responsável pelo transporte de oxigênio e que confere a cor vermelha ao sangue. Então, o sangue é vermelho devido à presença nas hemácias da hemoglobina. Em 1 milímetro cúbico de sangue existem
cerca de 4 a 6 milhões de hemácias em 1 milímetro de sangue. As hemácias têm uma forma achatada, né? E são como pequenos discos, né? E geralmente as hemácias humanas elas não possuem núcleo, elas são anucleadas. E essas células, como elas são anucleadas, elas não se reproduzem. Elas são produzidas lá na medula de alguns ossos e circulam no sangue por cerca de 120 dias, ou seja, a duração da vida de uma hemácia é 120 dias. Depois que elas estão desgastadas, elas são destruídas no fígado e no baço. Então elas são criadas na medula de certos ossos. Anemia. O que seria anemia? Anemia é uma condição onde uma pessoa apresenta menor número de glóbulos vermelhos ou menor quantidade de hemoglobina em cada glóbulo. Então, isso consequentemente vai diminuir a quantidade de oxigênio que vai para os tecidos e as células. E devido a isso, a pessoa pode ficar cansada, sentir falta de ar, dor de cabeça e tontura, entre outros sintomas. Um das causas da anemia é a falta de ferro, que é necessário para a produção da hemoglobina. E isso decorre geralmente da carência de alimentos ricos em ferro, como a carne, gema de ovo, as hortaliças, né, com folhas verdes. Os glóbulos brancos, eles são defensores do organismo contra os micro-organismos e outros invasores. E também são produzidos na medula de alguns ossos e também nos tecidos linfáticos. Em cada mililitro de sangue existem cerca de 6 a 10 mil leucócitos. É um número menor do que hemácias, mas ainda assim é um número grande. Existem vários tipos de leucócitos. Alguns atacam os micro-organismos através de fagocitose, ou seja, eles formam provavelmente chamados de pseudópodes. Pseudópodes são pés falsos, né, que vão envolver completamente o invasor, né, e ao fazer isso ele será digerido e destruído pelo glóbulo branco, definido por anticorpos. Aí nós temos aí os locais onde são produzidos os elementos do sangue: a medula óssea, o baço, o timo, os linfonodos e as tonsilas palatinas. Como é que funciona a defesa dos anticorpos? Quando uma bactéria ou algum organismo estranho penetra no corpo, as proteínas que esses organismos contêm, elas são consideradas estranhas, ou seja, são os antígenos. E como são estranhas ao corpo, né, o corpo vai começar a produzir proteínas de defesa, que são anticorpos, para que eles possam neutralizar esses antígenos. Os linfócitos, que são os leucócitos encarregados de produzir anticorpos, né, eles são encontrados em grande número nos linfonodos. Eles fazem parte do sistema imune, né, que vai combater, né, vai dar um combate individualizado contra cada tipo de invasor.
A leucemia, que seria a leucemia? A leucemia ocorre quando há um aumento do número de glóbulos brancos no sangue. A leucemia é uma forma de câncer que ataca os leucócitos. Ou seja, os leucócitos começam a se multiplicar, né, de maneira descontrolada. A medula óssea, os tecidos linfáticos, eles passam a produzir em grande número de leucócitos anormais, e como eles têm essa anormalidade, eles não são capazes de defender o corpo. Existem vários tipos de leucemia, que podem ser causados por fatores genéticos, ou por alguns tipos de vírus, por radiações ou substâncias químicas. E em alguns casos é necessário um transplante de medula óssea, pois a medula doente era destruída e substituída pela medula óssea de um doador. As plaquetas, elas são pequenos fragmentos de células, então são chamadas também de trombócitos. Elas são produzidas na medula, por alguns ossos, e atuam na interrupção do sangramento quando algum vaso sanguíneo é danificado. Então, as plaquetas estão relacionadas à coagulação sanguínea. Então, em 1 mililitro cúbico de sangue existem cerca de 150 a 400 mil plaquetas. O mecanismo, né? Como é que funciona o mecanismo de coagulação sanguínea? As plaquetas, elas aderem ao local do ferimento e lançam substâncias que vão desencadear uma série de transformações químicas que fazem o sangue coagular no local do ferimento. Esse coágulo é formado por hemácias, leucócitos e plaquetas que são presas à rede de uma proteína, que é a fibrina. Esse coágulo funciona como uma tampa que vai fechar o vaso que foi cortado e interrompe o sangramento. A hemofilia. O que é a hemofilia? A hemofilia é uma doença hereditária que é provocada pela falta de um dos fatores necessários na coagulação do sangue. Então, a pessoa hemofílica, ela não consegue, né, que o seu sangue seja coagulado. Então, qualquer tipo de ferimento no hemofílico, ele sangra muito e isso pode causar risco à vida dessa pessoa. Que as hemácias, elas possuem algumas substâncias submembranas que variam entre diferentes grupos sanguíneos. Então, isso é importante saber, porque na transfusão de sangue, se as hemácias do doador são diferentes das do receptor, podem ocorrer as mesmas reações que ocorrem quando um corpo estranho, né, um micro-organismo, invade o organismo. Então, por isso que quando se busca sangue para doar, você tem que pegar um sangue que seja compatível, um doador compatível. Então, os
grupos sanguíneos aqui, os antígenos A e B, são também chamados de aglutinogênios A e B, já que a sua transfusão pode gerar aglutinações nas hemácias. Então, da mesma forma, os anticorpos anti-A e anti-B são chamados de aglutininas, porque causam aglutinação. Aí nós temos um esqueminha ali, né? Os tipos sanguíneos, e para quem ele pode doar, né?